Meus irmãos e minhas irmãs, a todos nós saudamos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com vocês, vocês que estavam participando do Santo Rosário das 18 horas, você, meu irmão, das nossas 5 paróquias e que agora estão conosco neste programa Aprofundando na Fé. Vamos iniciar pedindo nesta oração para que o Senhor nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, iluminai a nós, vossos filhos e filhas, que queremos refletir à luz do Teu Espírito Santo sobre a história da nossa Igreja. Dai-nos a luz e a sabedoria que vem do alto. Conservai-nos sempre na vossa graça, para que na comunidade consigamos viver a santidade que desejais e que nós precisamos para ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estávamos falando ontem com vocês sobre o cisma do Oriente, os fatores que contribuíram para que houvesse esta ruptura. Nós dizíamos que toda ruptura é consequência do pecado, não faz parte do projeto divino, do plano da salvação. Bem, com as invasões dos povos bárbaros, principalmente os muçulmanos, nós vimos que a autoridade do patriarca de Constantinopla começa a ser muito mais forte, começa a ser muito mais competitiva esta relação da Igreja de Roma com a Igreja do Oriente. Então, o Oriente começa a cultivar certas coisas como a devoção a Maria Santíssima, a vida dos santos. A liturgia oriental também conheceu um grande desenvolvimento e também na vida monástica, surge este verdadeiro tesouro do Oriente, que são os nossos mosteiros. E aí, nesse contexto, coisas pequenas vão servir para dividir. Por exemplo, os orientais tinham uma data diferente para a Páscoa. Não aceitavam que os ocidentais usassem pão sem fermento, que não se cantasse o Aleluia, por exemplo, na Quaresma, que é a nossa prática aqui hoje. Na Quaresma não se toca sino, não se canta Aleluia, nem se dava o abraço da paz, Essas coisas surgiram ali. Entre os séculos IV, o século VII e VIII, entre as igrejas do Oriente e a Igreja Roma. Roma, de um lado, Constantinopla, de outro. O bispo de Roma, por sua vez, não chegava a captar a estrutura, o espírito da estrutura eclesiástica oriental, que era sinodal. Roma, a decisão era tomada pelo Papa, sucessor de Pedro. No Oriente, o governo da igreja era feita através de sínodos. Então, a igreja romana, ela vai na direção oposta. Se no Oriente, um bispo não pode decidir sozinho, no Ocidente, em Roma, isto vai acontecer. Ela vai na direção oposta. O Papa toma para si pessoalmente as grandes decisões, inclusive influindo nas eleições patriarcais do Oriente, como foi no caso de Inácio e Fócio, esse último Fócio condenado depois por um concílio. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, foi distanciando os ânimos. O espírito de concorrência da sociedade competitiva que contamina, que invade nossas pequenas ou grandes comunidades, realmente ele acaba trazendo divisões
no seio da igreja de maneira triste e de maneira tão pecaminosa. Podemos resumir nossa conversa de ontem e a de hoje, inicialmente, dizendo que 3 fatores foram definitivos para a ruptura do primeiro cisma em 1054. A crise iconoclasta, o primado romano e a questão do filioque ou filioque, como alguns preferem. O correto é filioque. Vamos ver isso de perto? Crise iconoclasta. Oriente tinha sua devoção a Nossa Senhora, prezava o culto das imagens, coisa que o Ocidente já não fazia. Porque a Igreja Oriental, ela tinha um grande apreço, como falamos aí, pela veneração das imagens dos santos, portanto dos ícones. No ano de 726, o imperador Leão III declarou-se contra o culto das imagens. E em 730, proibindo o culto e mandando destruí-las. Grande comoção popular. Eu me lembro, fazendo uma comparação, dos primeiros tempos conciliares nos anos 60, quando houve, na verdade, uma interpretação equivocada da mudança que o concílio fez na liturgia e, de repente, começou-se a tirar as imagens das nossas igrejas. Aquela pessoa piedosa, pelo seu senso fides, que chega na comunidade e gosta de ir lá nos pés de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, fazer a sua prece. Alguns tocam com as mãos e faz sinal da cruz. Isso é algo que precisa ser respeitado, porque é uma devoção, sim, mas é uma devoção que, bem trabalhada, leva a pessoa a uma fé mais madura. Se imagina, de repente, a pessoa chega na igreja, não tem mais a imagem. Nossas comunidades têm os seus santos padroeiros que estão em destaque. Imagine chegar lá, não vê mais a imagem do padroeiro, né? Então, isso, quando aconteceu do imperador Leão III mandar destruir as imagens, aconteceu sim uma grande comoção popular. Os monges transformam-se nos defensores deste culto, né? Mas o pior, meus irmãos, estava por vir. No ano de 754, 338 bispos reuniram-se em Constantinopla. Lembre-se que a sede da igreja era Roma, né? E é convocado então este sínodo dos bispos em Constantinopla. Eles condenam o culto das imagens como idolatria e excomungam os defensores deste culto. Ora, eles estão em Constantinopla, aonde o povo cristão venera as suas imagens dos seus santos, né? Eles condenam e eles excomungam todos os que defendem este culto. Quando a ata deste concílio chegou ao Ocidente, foi pretexto para se dizer que no Oriente reinava a heresia que já que se agia sem o Papa. Quando há um rompimento com o Sumo Pontífice, então começa a ficar mais forte e evidente este cisma, essa separação, né? Roma denunciou as doutrinas heréticas dos imperadores bizantinos e defendeu o culto das imagens. A grande crise que se estabeleceu aí só terminou no ano de 843, quando a imperatriz Teodora restaurou o culto das imagens e iniciou a pacificação da sociedade bizantina. Até hoje,
os orientais celebram esta data no primeiro domingo da Quaresma como a festa da ortodoxia. Distinguiu-se entre imagem e ídolo. O que é uma imagem e um ídolo? Jamais nós cristãos idolatramos as imagens dos santos. Isso é uma compreensão muito equivocada. A imagem, meus irmãos, ela não ocupa no culto de adoração cristão o lugar que é de Deus, a latria, portanto. E este concílio e esta decisão da imperatriz Teodora criou um conceito que distinguia imagem e ídolo. Uma coisa é a imagem, outra coisa é o ídolo. Também a distinção entre culto e adoração, que são coisas diferentes. Todas as representações artísticas são para render homenagem às doutrinas fundamentais da fé e ilustrar os principais acontecimentos litúrgicos. Você pega um vitral de uma igreja, lá está a Anunciação de Nossa Senhora, a imagem do anjo, Maria ajoelhada. Aquilo é uma motivação para você pensar na Virgem Maria, no sim que ela deu diante de Deus, falando ao anjo naquele momento. Ninguém vai adorar aquela imagem do vitral. É com esse conceito veio da imperatriz Teodora, que definiu, criou alguns conceitos para diferenciar bem. Olha, vejam bem, não é uma coisa é a imagem, né? Outra coisa são os ídolos. São coisas diferentes, né? Abordemos agora a questão de Bizâncio e o primado romano. A Igreja Oriental, ela reconhecia que a Sé romana gozava de primazia entre todas as outras igrejas e que o Papa era o primeiro bispo da cristandade. Então a Igreja Oriental, ela reconhecia, ela via algo especial na Santa Sé, no Papa de Roma, que tinha primazia, o primeiro entre os iguais, né? E que ele era realmente o primeiro bispo da cristandade. Mas era um primado de honra que se poderia definir assim: o Papa é o primeiro entre os iguais. O desenvolvimento da teologia ocidental vai sempre mais colocando o Papa como o primeiro também no poder universal. Ou seja, ele era o único bispo que poderia julgar toda a igreja, inclusive os patriarcas. Então isso era impensável para o patriarca do Oriente. O Papa não poderia intervir em assuntos, né, pertinentes à Igreja do Oriente. A sua autoridade é uma autoridade simbólica na concepção da Igreja do Oriente, da Igreja de Constantinopla. Nesse tempo, Constantinopla sente-se sempre mais a nova Roma. Se somos a nova Roma, vamos ter que mandar, né? Detentora da mesma dignidade e poder da velha Roma. Então, se o Papa manda, eu, como patriarca de Roma, de Constantinopla, também vou mandar, porque tenho a mesma autoridade e a mesma dignidade. Esse pensamento começou a fomentar cada vez mais a divisão. Isso traz muitos conflitos, especialmente quando o Papa de Roma toma para si questões que são da Igreja Oriental. Então, para ela, o Papa
tinha todo o poder, sim, mas no Ocidente. E no mais, prevalecia a comunhão eclesial com as grandes decisões tomadas em concílios. Para a Igreja do Oriente, o que vale são decisões tomadas em comum, dentro de uma colegialidade, e não decisões tomadas por uma única pessoa, que é o Papa de Roma. Para o Oriente, a Igreja não se manifestava numa pessoa sozinha, mas cada vez que o bispo celebra a Eucaristia com o clero e o povo. Concretamente, os bispos orientais davam mais a importância à estrutura sacramental da Igreja e as ocidentais à estrutura jurídica. Uma desenvolvia mais a dimensão carismática da Igreja e a outra mais a dimensão institucional ou jurídica, aí no caso de Roma. E para piorar este diálogo, uns e outros achavam que o problema era político de domínio e não era um problema religioso. Segunda questão que serviu como fator determinante para que houvesse o cisma de 1054. Filioque. O símbolo da fé do Concílio de Nicéia, vocês se lembram, nós falamos sobre isso, realizado em 325, concluiu afirmando que o Espírito Santo procede do Pai. Mais tarde, uma corrente teológica que vai da Espanha à França acrescentou e do Filio, Filioque. Isso não era do concílio. Isso foi colocado posteriormente por uma corrente teológica que assim via e assim entendia. Carlos Magno, do período carolígeno, logo adotou a fórmula como uma arma para acusar os gregos de heresia. Em Roma, foi aceita esta fórmula no século XI da era cristã. O Oriente protestou viva e coerentemente contra este acréscimo, porque os concílios ecumênicos tinham proibido qualquer alteração no credo e somente um outro concílio poderia levantar esta proibição. Então, a Igreja do Oriente protestou com toda a razão, porque uma fórmula que foi determinada lá em Nicéia, ela foi alterada por uma outra corrente teológica, sem que se fosse convocado um novo concílio, né? Então, isso vai acontecer, né? Isso vai aumentar este conflito entre Oriente e Ocidente, e o isolamento religioso, linguístico, teológico, a competição política entre francos e bizantinos, estava assim preparado o campo em que a unidade eclesial não mais importava. O homem estava preocupado com outras questões importantes, senão aquela de manter a unidade da Igreja. Então vem a ruptura de 1054, chamado Cisma do Oriente. Como aconteceu? No ano de 1053, o patriarca Miguel Cerulário mandou fechar todas as igrejas latinas de Constantinopla, aduzindo os motivos litúrgicos e disciplinares que nós já citamos. O Papa rejeitou essas acusações, enviou a Constantinopla uma delegação chefiada pelo cardeal Humberto da Silva Cândida, e no ano de 1054 houve um encontro
mediado pelo imperador Constantino IX, entre o Papa, entre o cardeal enviado e o patriarca de Constantinopla, mas nada se conseguiu, pois os dois religiosos não eram feitos para o diálogo e para o perdão. É uma reflexão do autor José Artolino Bessem. Nossas comunidades têm que ter a motivação para o diálogo e para o perdão nas controvérsias que surgem de questões ligadas a movimentos, de questões ligadas às pastorais, ou na relação da comunidade com o seu pároco, ou do pároco com a comunidade. As relações da comunidade, meus irmãos, devem estar sempre permeadas, de ambos os lados, por essa abertura de coração ao diálogo e ao perdão. Quando isso não ocorre, nós estamos contribuindo, nós estamos provocando para que hajam divisões de maneira triste e pecaminosa em nossas comunidades. Então, o imperador, e o patriarca, os dois religiosos, não eram feitos para o diálogo e para o perdão. Por isso que nós dissemos que toda a ruptura que aconteceu na igreja não estava nos desígnios de Deus. É consequência do pecado dos homens das partes contrárias, de ambas as partes. Não só de um lado e nem só de outro. Aos dois faltou esta ternura cristã para abrir-se ao diálogo e ao perdão. Se isso tivesse ocorrido, nós não teríamos tido o cisma de 1054 e muito menos a reforma protestante do século XVII, da qual iremos abordar amanhã. Então, desta forma, o cardeal Humberto depõe sobre o altar de Santa Sofia a bula da excomunhão contra o patriarca e seus seguidores, retorna a Roma. Cerulário, num sínodo, repete as acusações e excomunga os latinos. A partir dali, Oriente e Ocidente se excomungam reciprocamente. A ruptura é um dado real que permanece até hoje, apesar de algumas tentativas de união nos concílios de Leão e Florença. Meus irmãos, veja a tristeza da ruptura. O assunto está muito interessante. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, após o terço meditado, para darmos continuidade, sobre a ruptura. Estaremos abordando a reforma protestante. Fique com Deus, Deus os abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.